Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Oitavo, tá me ouvindo? Meninos, a tia hoje vai ficar com a câmera desativada por causa de uma... como que fala? Aquela irritação que dá no olho que a tia deu. Conjuntivite, tá? A tia tá com conjuntivite, meu olho tá muito irritado. Eu tô aqui chorando à base do colírio. Aí eu vou deixar a câmera desativada hoje, tá bom? Mas a rede de vocês fica ativada. Vamos lá, então? Luiz, ativa a sua. Manuele. Vamos fazer a correção de ciências? Vocês fizeram a tarefa? Ok. 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 Mirela e Luísa eu já vi. Ok. Mariana. Tia, essa daqui eu não fiz. Tá. Tá bom. Vamos lá, a correção? Corrigir. Deixa eu só abrir aqui. Vinte e 22. Vou fazer o compartilhamento de tela com vocês. Vocês estão vendo a tela já? Então vamos à correção? Vamos lá. Dois esquiadores estão se preparando para as Olimpíadas de Inverno de 2022. O esquiador de roupa de cor azul parte de uma rampa mais alta e o esquiador de roupa amarela inicia sua descida assim que o esquiador vestido de azul passa por ele. Aí tá a imagem. Tá vendo? Observando a imagem, explique qual sistema... Tia, Oi, demorei um pouco pra entrar, que a energia caiu, mas acabou de voltar. tá bom. Vocês estão com esse problema de energia aí, né? A cidade toda tá assim. Sim. Aqui pra mim não tá tendo essa queda, não. Graças a Deus. Caiu Aqui agora, todo também dia fiz tá caindo. tá? Aí Oi? agora caiu uma vez, caiu duas vezes. Tipo, uma e depois caiu de novo. Nossa, Aqui todo dia tá caindo energia. né? Qual o bairro que vocês moram? Qual bairro que você mora, Luiz? Maracanã. Maracanã? Eu também, tia, moro no Maracanã. Maracanã? Agora? Eu moro abaixo do centro. Primeiro bairro após o centro da cidade. É o meu. Não tá tendo essa queda de energia, não. Deve ser também um pouquinho do local, né? Mas todo mundo tá reclamando dessa queda de luz. Então, ó. O esquiador azul mais rampa. Primeiro esquiador de azul mais rampa de maior altura.
ou dois, esquiador amarelo mais rampa de menor altura. Apresenta mais energia considerando que os dois esquiadores apresentam a mesma massa. Na opinião de vocês, quem fez? Quem tem a maior energia? Esquiador 1 ou esquiador 2? Lembrando que eles têm a mesma massa. Que tipo de energia a gente está falando nessa questão? Energia cinética, gravitacional, química? Acho que é a gravitacional. Gravitacional, isso mesmo. Então, primeiramente, né? Nas duas configurações apresentadas, tanto o esquiador 1 quanto o esquiador 2, eles têm a mesma altura. Então, se eles têm a mesma altura, eles têm também a mesma massa. E ambos aí têm a mesma energia potencial gravitacional. A primeira coisa que vocês vão colocar. Energia potencial gravitacional de ambos os esquiadores é a mesma, porque ambos têm mesma altura e mesma massa. No entanto, apenas o esquiador vestido de azul encontra-se em movimento. Então, apenas ele apresenta energia cinética. Então, o esquiador 1 é, portanto, o que possui apresenta maior energia, tá? Vocês vão pôr dessa forma. Ambos têm a mesma altura e a mesma massa, então tem a mesma energia potencial gravitacional. Ponto. No entanto, apenas o esquiador vestido de azul que se encontra em movimento. Logo, apenas ele apresenta energia cinética. Assim, o sistema 1 é o que apresenta mais energia. Tá? Vou dar um tempinho. Quando eu puder ir para a próxima questão, vocês me falam, tá? Por favor. Meninos, lembrando que o conteúdo da prova é o capítulo 1 do livro 3, tá? Então, é o capítulo que fala sobre as fontes de energia, que são as fontes, todas as fontes de energia que se tem. Na verdade, o capítulo 2 vai falar de energia elétrica, capítulo 1 é energia, é o tema da prova, tá? Então, a gente tem 3 tipos de energia específico: energia potencial gravitacional, energia química e energia cinética. Você tem que focar nesses conceitos aí, sabe? Quais são as fontes de energia que se tem, de onde que elas vêm, tudo isso aí. Então, em alguns tipos de grampeador, encontramos uma estrutura, em sua estrutura, uma mola. Posso ir para a próxima, né? Encontramos em sua estrutura uma mola que ajuda a controlar a posição dos grampos. As imagens a seguir mostram as duas situações. Situação 1, tá vendo? Por fim, situação 2. Em qual situação há mais energia potencial? Explique. 1 ou 2? Presta atenção. Situação 1, situação 2. Em qual das duas tem mais energia potencial gravitacional? Posso falar? Pode. 2. É feita a energia elástica que está relacionada à força da restituição associada ao retorno da configuração inicial dos materiais elásticos, após deixarem de sofrer a ação de uma forma que os deforma. Certinho. Situação 2, né? A mola ela está mais comprimida do que a situação 1. É a mesma coisa, tá, Ana Laura?
Então, a energia potencial elástica está vinculada à compressão da mola, que tem maior compressão, é a que apresenta também maior energia potencial. Essa é a resposta certa. Vocês acertaram? Podemos ir para a questão 11? Daniel, Luiz, está fazendo as correções? Daniel, ativa sua câmera, Daniel. Já vai ativar. Tem algumas aulas que eu não tenho te visto, só a sua fotinha aí de perfil. Grandes construções utilizam estacas no interior do solo para realizar fundações profundas. Para isso, utiliza-se um equipamento chamado bate-estacas. Entre os modelos mais comuns, há o que é formado por um guindaste conectado a um grande bloco que realiza movimentos verticais. Seu funcionamento consiste em erguer o bloco a determinada altura do solo e deixá-lo cair. Abaixo desse bloco encontra-se uma estaca que, ao ser atingida, desloca-se para o interior do solo. Observa na imagem a seguir. Aí, ó. Tá vendo aí o bloco, a estaca? Descreva o que ocorre com as energias cinéticas e potencial do sistema bloco-estaca-solo enquanto o bloco está em queda em direção à estaca. Discutindo-se a conservação de energia mecânica, considere que não ocorre perda de energia para o meio durante o processo. O que vocês colocaram? Então, a gente tem uma transformação. Primeira coisa é a transformação da energia potencial gravitacional em energia cinética, né? E a energia potencial gravitacional, então, ela vai diminuindo, uma vez que a distância em relação ao solo diminui, o sistema vai adquirindo energia cinética. Assim, então, tem uma diminuição da energia potencial e o aumento da energia cinética, tá? Com a energia mecânica, que é o que permanece constante. Então, a gente tem aí 3 tipos de energias nesse processo. A energia potencial gravitacional, ela vai diminuindo à medida que o objeto, o bloco, vai se aproximando da estaca, transforma a energia potencial gravitacional em energia cinética, e a única energia que permanece constante em todo esse movimento é a energia mecânica, tá? Então, essa é a resposta certa. Vocês acertaram? Sim, não? Quem não acertou, coloca aí. Pronto? Podemos ir para a questão 12? Considere que uma bola realiza um movimento de subida e descida, apenas na vertical, sem atrito ou outra forma de dissipação da energia para o meio atuando sobre ela. Energia potencial desta bola, ao ser solta na altura máxima, pode ser representada graficamente como mostrado a seguir. Aí tem energia potencial em vermelho e energia cinética em branco. Represente graficamente a energia cinética dessa bola instantes antes de atingir o solo. Mostrem para mim de novo a questão 12. Deixa eu ver se vocês acertaram o gráfico. Quem fez? Alguém acertou? Sim, não. Meninos, o gráfico tem que ser esse aqui, ó. A energia em potencial vai ficar em branco
e a listra de vermelho é energia cinética. O que acontece? Quando a bola ela é solta, ela só tem energia em potencial inicialmente. Mas antes de pouco antes dela colidir com o solo. Quando ela colide com o solo, ela deixa de ter energia potencial e apresenta apenas energia cinética. Energia cinética está relacionada ao movimento, tá? Então, o gráfico é esse aqui. Professora, eu vou ter que sair porque eu vou na casa da minha avó, mas quando eu chegar lá, eu volto para aula. Tá bom, mas a gente não vai demorar muito não, porque eu vou falar resumidamente do que trata o capítulo e vou fazer com vocês o para fixar. Se não der tempo de você ver, você assiste o finalzinho depois, pelo menos. Ok. Tá? Meninos, então vamos lá. Perguntas, dúvidas? O que vocês entenderam desse capítulo? O conteúdo tá super tranquilo? Energia? Não? Então, ó, primeira coisa, né? Energia, nós sabemos que tem 3 específicas, assim, né? Que nós estudamos aqui no nosso livro. Vou até voltar no início. Nossa, que lentidão. Tá. Energia gravitacional potencial, a gente viu que para a gente calcular a intensidade da energia, a gente vai falar de força, tá? A base, que é a gravitacional, potencial gravitacional, que é a que existe no meio ambiente, tá? Então é importante vocês observarem isso. A energia cinética está relacionada ao movimento, tá? A energia química ela está relacionada a um tipo de energia potencial, tá? Energia química é justamente a que ocorre através que ocorre nos alimentos em si. Então, processo de combustão, energia química, tá? Energia em baterias, energia química. Força. Quando a gente fala da força de uma energia, a força e energia, nós vamos calcular qual que é a intensidade dessa energia, tá bom? E aí aqui, quando a gente fala nisso, a gente vai falar das transformações que a energia ocorre. Então, a força é uma grandeza da física, né? Ela é atribuída com valor numérico como uma unidade de medida. Então, a grandeza física é classificada em escalar e vetorial, tá? Não se esqueçam disso. Então, ó, aqui vai falar do sentido e a direção, tá? Quando eu falo de velocidade, eu falo de a distância que a gente tem em um intervalo de tempo, é uma unidade de medidas, calcula em metros por segundo. A aceleração é a velocidade que eu tenho no intervalo de tempo, calculada em metros por segundo ao quadrado. Então, a formulazinha. Força, quando eu quero calcular a força resultante de algum objeto, isso aqui é dado por Newton, tá? Eu vou calcular que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração do objeto. Então, marquem isso aí, porque isso aí vai ser cobrado, tá bom?
Então, gente, a força ela sempre vai ser representada por Newton, em homenagem ao homem cientista que desvendou essa força gravitacional, tá? Fr é força resultante. Então, como vocês podem ver aqui, ó, são exemplos do que seria isso. Então, a gente tem aí, ó, alguns tipos de força. A gente tem força de contato, tá? Então, constante interação entre si. A gente tem aí corpos que estão em constante interação entre si, é a força de contato. A gente tem força gravitacional, tá? A força gravitacional ela está relacionada à distância, a interação que tem de um objeto é a força que exercida sobre ele quando ele cai, por exemplo, como uma gota d'água, tá? Os planetas ao redor do Sol. Para a gente calcular peso, a gente vai calcular da seguinte forma. A fórmula base de Newton é força resultante igual a massa vezes a aceleração. O peso é o contrário. O peso vai ser igual a massa vezes a gravidade, tá? A aceleração da gravidade. Quando a gente fala de força elástica, a gente está falando de armazenamento de um certo tipo de energia. Quando a gente fala que um certo tipo de energia está armazenada, é o que a gente chama de tipo de energia elástica, tá bom? Como, por exemplo, lá o exemplo do grampeador. Energia e potência. Quando eu falo potência da energia, é uma outra grandeza física que vai falar da rapidez e da transformação e transferência dessa energia. Quando eu quero falar da rapidez, a transformação da energia e a sua transferência, eu falo de potência. Para a gente calcular a potência média de uma energia, a gente vai calcular a variação da energia pelo intervalo de tempo. Por isso, ΔE é dividido por ΔT. É calculada sempre em Joule, tá? Então, que eu quero calcular a potência, presta atenção, ó, ΔE dividido pelo ΔT. Variação de energia calculada pela variação do tempo. Tudo é dado em watts. Não esqueça disso. Sempre em watts, tá? Joule é calculado por segundo, tá? Que equivale a 1 watts. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Já foi corrigido. Aqui tem relacionado ao princípio da conservação da energia. E aqui a gente vai falar de situação de energia cinética, potencial gravitacional, princípio da conservação de energia, ó, marquem isso, tá bom? Que é quando a energia ela é transformada, ela é formada em outra energia ou ela é transferida. Aí a gente fala de princípio da conservação da energia. Energia cinética e energia potencial é calculada com essa fórmula. Não precisa adentrar muitas fórmulas, não. O que eu pedi de fórmula, eu vou colocar a fórmula lá, vocês só vão calcular, tá? Por último, o livro vai tratar sobre os tipos de fontes de energia que temos na natureza, tá bom? Que é o que nós vimos ontem. As que são renováveis e as que não são renováveis, o consumo dessa energia no mundo. E isso, assim a gente conclui o assunto do capítulo. Super fácil, tranquilo, não é difícil. Para a gente fechar, finalizar, eu quero fazer isso com vocês, ó. A energia ela pode ser transformada, coloca aí no espaço, transformada, transferida para outro corpo ou sistema, pela aplicação, né? Aí a gente vai colocar aqui. Transformada, depois vem aqui, ó, energia química em energia elétrica. Preencha aí que é um resumo completo do que vimos. Depois, ela é utilizada pela
aplicação, né, de uma força. Na aplicação da força, é uma grandeza da física que calcula-se o vetor dessa força, então ele tem uma intensidade. O vetor sempre vai ter intensidade, direção e sentido. Completem aí. Direção e sentido. Por último, nós temos a energia química, energia cinética, que é o último quadrinho que vocês vão complementar. Energia cinética, e o restante já está preenchido. Então é isso. Vocês têm alguma pergunta? Dúvidas? Sim, não? Não? Então estudem para a prova. O tema da prova é energia, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês avisem. Outra coisa, não tá difícil, tá super fácil. Meninos, eu vou estar liberando, então, amanhã eu explico melhor, mas eu vou dar o link lá para realização da prova. A prova será disponibilizada às 14 horas, com encerramento às 15h30. E aí, ó, não é obrigatório vocês entrarem no Zoom, não. Só entra para falar para mim que concluiu a prova, ou se alguém tiver algum problema em relação à conexão, não conseguiu enviar, aí vocês me avisam, tá certo? Pode mandar mensagem? Tipo, não precisar entrar? Pode até mandar no WhatsApp. Não quiser, tipo assim, não quer acessar o Zoom para me avisar, pode mandar pelo Zap, também não tem problema não, tá? Ok. No mais, tá super tranquilo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, dá uma estudadinha, já me pergunta amanhã, tá bom? Amanhã a gente tem aula normal de geografia, que eu acho que tá tranquilo esse conteúdo. Vocês têm algo a declarar, falar sobre isso? Tá tudo tranquilo mesmo ou não? Tranquilo? Emanuele estava no início da aula, já não tá mais, né? Então tá, meninos, fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã, tá? Tchau, tchau.